com certeza será uma bênção. Tentar pregar isso daqui hoje. Graças a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Tenho tão pouco tempo para pregar, tanta coisa para falar, temos a ceia, mas vai dar tempo. Não vou demorar, prometo para vocês. Abra, por favor, Neemias. Neemias. Capítulo 9 de Neemias. Neemias 9. Graças a Deus. Convide o irmãozinho do lado aí, a irmãzinha para ler com você. Se ele estiver perdido aí, ajude ele a encontrar. Neemias 9. Graças a Deus. Todo mundo encontrando aí? Quem já encontrou, diga amém. Só um versículo, que é o 3. A palavra do Senhor diz assim: E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. 6 horas, 1/4 parte do dia. E na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Vamos ler de novo? Já que eu vou pedir para você ler comigo. Vai sair bem bonito na gravação. Vamos lá. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. E na outra 4ª parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém? Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Fale com todos que estão aqui, com aqueles que vão depois ouvir essa palavra, assistir esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo possa ter total liberdade para falar conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor com alegria? Amém? No Antigo Testamento, alguns nomes são muito falados, né? Muito pregados, muito falados e várias histórias. Por exemplo, Moisés. Tem vários filmes de Moisés. Moisés tem até novela de Moisés. Tem Moisés, tem José. José também é muito falado. Davi, Abraão, Adão. São nomes que a gente ouve muito falar. Dos profetas, ouvimos mais ou menos. Mas ouvimos também Isaías, Jeremias, Daniel. Até as crianças conhecem a história de Daniel. Mas tem 2 nomes no Antigo Testamento que não são tão conhecidos, falados em novelas, em filmes, em cultos, mas eles são extremamente importantes: Neemias e Esdras. Quais são os 2 nomes? Neemias e Esdras. Dão nomes a livros. Tem um livro chamado Neemias e tem um livro chamado Esdras. São 2 personagens da mesma época e de extrema importância para a história de Israel. A tradição de Israel, a cultura de Israel, judaica, conhece muito bem esses 2 nomes. Nós não falamos muito. E por que nós não falamos muito? Não sei porquê, na verdade. Porque deveria se falar bastante. Porque através desses 2 nomes que eu citei para vocês, Neemias e Esdras, ocorreu a reconstrução, ocorreu o recomeço. É interessante porque nós conhecemos José, porque José foi extremamente importante para o povo de Israel ser recebido lá no Egito, para melhor, a família de Jacó ser recebida no Egito. Também é importante. Moisés foi importante porque Moisés foi aquele homem que tira o povo do Egito, então ele é muito falado. Depois nós temos Josué, que é muito falado, que foi aquele personagem que entra na Terra Prometida. Daí depois só nós ouvimos falar de reis, de Davi, de Salomão. O povo é levado para o cativeiro da Babilônia, e quem
Quem traz esse povo do cativeiro? Quais foram os instrumentos que Deus usou para esse povo sair do cativeiro? Porque nós temos alguns personagens. Nós temos alguns profetas que falaram sobre esse período. Mas o interessante é que, e quando esse povo volta? Vou tentar ser bem objetivo. Israel sai do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. E em 70 anos, muita coisa muda. 70 anos, fica 70 anos sem ir para um lugar. Muda. Em menos tempo, as coisas mudam muito. Um ano. Você vai num lugar, depois de 2, 3 anos, mudou totalmente o lugar. Quem concorda, diga amém. 70 anos que Israel ficou preso. Não foram todos os judeus presos. Existiam 2 grupos. Quantos grupos? 2 grupos. Segundo o próprio Neemias conta na história. Um grupo é o grupo chamado exilados. Quem são os exilados? Os que foram presos. E diga-se de passagem, era a elite de Israel. Os meninos estudiosos, os meninos de família rica, as meninas também de família rica, a corte, o pessoal que fazia parte do clero, digamos assim, a elite religiosa, eles foram presos. Se a elite foi presa, se a classe A e B foi levada para o cativeiro, quais ficaram ali em Israel? Classe C e D, mais pobres. E esses que ficaram em Jerusalém, segundo o livro de Neemias conta, no capítulo 1, eles ficaram em extrema pobreza. Eles ficaram numa condição terrível, porque não tinha nada. Os inimigos destruíram a cidade inteira. Fique imaginando, por exemplo, lá na Síria, a miséria que está na Síria, não tem comida. As pessoas estão morrendo de fome também na Síria. Lugares, por exemplo, como Haiti, que houve uma devastação por causa de terremoto alguns anos atrás, até hoje as pessoas morrem lá, porque não tem comida. Então a cidade de Jerusalém, Israel, ficou em pobreza. Cidade queimada, destruída. O templo foi destruído, foi profanado. Daí quando eles voltam de lá, 70 anos depois, quando a elite volta, eles conseguiram a libertação, a liberdade para retornar. Esses 2 personagens foram importantes, Neemias e Esdras. Guarde esses nomes. Eles foram importantes porque eles foram aqueles que organizaram tudo. Neemias tinha um emprego. Neemias ele não estava no cativeiro. Neemias trabalhava para um rei chamado Artaxerxes. Estava bem empregado, não tinha preocupação com nada, mas Deus levantou ele. Esdras era um escriba, era um religioso. E quando esses 2 começam a organizar esse povo, eles perceberam que a cidade precisava ser reconstruída, que o templo precisava ser reconstruído, e que o culto precisava ser retomado. Cidade, templo e culto. Repita comigo: cidade, templo e culto. Essas 3 coisas precisavam recomeçar. A cidade, por que a cidade? Porque eles tinham que viver, tinham que comer. O templo precisava reconstruir. Lembra do texto de Ageu que eu contei para vocês? O templo precisava ser reconstruído. E o culto precisava retomar, porque sem fé em Deus, sem a retomada do culto, esse povo não chegaria em lugar nenhum. Neemias cuidou muito mais daquela parte administrativa da construção, reconstruir a cidade, enquanto Esdras fica muito mais na outra parte do templo e do culto, por ser um escriba. E o texto que eu li para vocês fala desse período, quando Israel volta, e eles precisavam recomeçar. Recomeçar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Contei para vocês todo o cenário da história. E o interessante da história de Neemias, que eles viveram um momento de muita luta, que recomeçar é trabalhoso.
Reconstruir é trabalhoso. Reconquistar alguém é trabalhoso. Tudo que é recomeçar, reiniciar, tudo isso é trabalhoso, irmãos. Reformar é trabalhoso. Então era uma época de muito trabalho, e pior de tudo isso, muita oposição. Porque existia um grupo de homens que não queriam ver aquele povo recomeçar. Eles não tinham interesse daquela nação se reconstruir. Então, se por um lado eles tinham muita oposição, daí eu começo a me identificar, porque eu também tenho muitas oposições na minha vida. Quantos aqui passam por oposições? Digo amém. Amém. Tem dia que é só Deus para ter misericórdia. Nós matamos um leão por dia, e às vezes são 2 leões por dia. Às vezes você mata um e vem um filhote atrás para você matar também. Quem concorda, diga amém. São 2 leões por dia. Então não é fácil. Às vezes a oposição é em casa. Às vezes a oposição é lá onde nós trabalhamos. Às vezes a oposição é na nossa própria mente. Às vezes nossa mente parece um negócio. Se por um lado eles tiveram toda essa oposição que a vida proporcionou para eles, por um outro lado eles experimentaram a provisão de Deus, eles experimentaram a fidelidade de Deus, eles experimentaram o que é caminhar com Deus. E é isso que eu quero profetizar na tua vida hoje, que ainda que na tua vida existam oposições, como eu tenho certeza que existem, ainda que na tua vida existem barreiras que precisam ser transpassadas, eu quero profetizar nesta noite que Deus vai trazer um tempo para mim e para você, onde nós teremos experiências lindas com o Senhor. E não somente isso, nós viveremos a fidelidade do Senhor em nossa vida. Se você acredita nesta palavra, abre a sua boca, glorifique e aplauda Ele bem forte nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então era difícil por um lado, mas teve a provisão de Deus. Fala para o teu irmão do lado, a provisão de Deus, ela chegou para as nossas vidas hoje. Amém? Então existia isso. Tinha luta, mas tinha a provisão de Deus, a presença de Deus. E o texto de Neemias 9, isso aqui é um salmo, tá? Parece um salmo, né? Parece não, é um salmo praticamente. Se você ler alguns salmos, como 78 e alguns outros, parece muito com isso. E aqui mostra qual foi a lógica que eles utilizaram para recomeçar. E a oração que eles fazem, que acredito que foi Esdras que fez essa oração, ainda que o texto não diga, é uma oração que mostra que eles tinham pecado contra Deus, que eles sofreram o castigo por aquele pecado. Eu não gosto da palavra castigo, vou mudar essa palavra. Eles pecaram e eles sofreram as? É bom pregar com a gente atenta, glória a Deus. Castigo não, consequência. Eles pecaram, tiveram a consequência, mas depois da consequência, que foi muito dura, que foi inevitável, o que eles fizeram? Eles se convertem, eles se arrependem. E quando eles se arrependem, Deus abre os céus e derrama sobre eles a chuva de graça. Pecado, depois do pecado veio a consequência, depois da consequência veio a confissão dos seus pecados, e depois da confissão dos seus pecados, Deus abre os céus e derrama a sua chuva de graça, a sua infinita misericórdia. Amém, queridos? Não é difícil entender esse texto, porque pecado é aquilo que nós fazemos, que nós transgredimos a vontade de Deus. Pecado é quando eu prejudico alguém. Pecado é quando eu saio da lei do Senhor. Pecado, segundo o texto aqui, é transgredir a lei de Deus. Ou seja, quando eu não guardo a palavra de Deus, eu estou pecando. Segundo o texto de Tiago, nós pecamos quando nós deixamos de fazer o que é certo. Ou seja, nós pecamos quando nós deixamos de estender a mão e fazer o bem, por exemplo. Então esse texto fala do pecado. E você sabe que Deus não tem problema com o pecador. Jesus nunca teve problema de viver com os pecadores. Jesus não teve problema de lidar com uma mulher que era prostituta.
Jesus não teve problemas para andar com um homem como Zaqueu, que era um homem ladrão, um cobrador de impostos corrupto. Jesus não teve problema de andar com pessoas pecadoras enquanto ele viveu nessa terra. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você: não importa o pecado que você tenha feito, não importa o pecado que você fez há 5 minutos atrás, não importa o pecado que você tem vivido durante toda a tua vida, se nessa noite você se confessar a Deus, se nessa noite você se arrepender e mudar de vida e fazer um propósito com o Senhor, pode ter certeza que os céus serão abertos e a chuva da graça e da misericórdia de Deus, ela também será derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos poder aplaudir e exaltar a Deus do Senhor. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Então Jesus não tem problema com o pecador. Ele não tem problema comigo e com você. Nem eu tenho problema com você. Ninguém tem problema aqui porque você é pecador. As portas estão abertas para você. Amém, queridos? Amém. Só que eu falei para vocês que teve o pecado deles. Qual foi o pecado desse povo? Se você não sabe, eu vou contar. Esse povo, o maior pecado deles foi a ingratidão. Porque quando Deus abençoou eles com a terra, eles se afastaram de Deus. No momento que eles foram abençoados, eles se afastaram de Deus e começaram a servir a outros deuses. Isso é um pecado sério. Ingratidão. Então, eles pecam. Depois do pecado veio as... mais alto veio as... consequências. E falar sobre consequências é falar de algo que é inevitável. Amém, queridos? Amém. Existe a graça no final da história, mas a consequência, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Porque a colheita, ela é muito, muito fiel. Aquilo que o homem semeia, olha, Gálatas capítulo 6, eu falei esse texto de manhã hoje. É inevitável a colheita. A consequência desse afastamento foi esse povo ir lá para o cativeiro, sofrer, perder. Eles perderam. Eles sofreram. Diga amém. Sofrimento em alguns momentos. Você vai chorar. Você vai chorar muito. Você vai gritar. Você vai falar. Não adianta. Porque é consequência. Você pode ficar triste. Você pode falar, não vou mais para a igreja. Não vou. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você estiver dentro dessa dinâmica, pecado e consequência, não vai mudar. Então esse povo não estava questionando a Deus. Leia depois Neemias, capítulo 9. Eles não questionaram a Deus, Senhor, por que eles não se fizeram de coitados. Não se faça de coitado, nem de coitada. E na hora que eles estavam sofrendo as consequências do afastamento de Deus, a oração deles foi: Senhor, nos perdoe. Perdão, Senhor. E olha que esse povo aqui, vou contar uma coisa para vocês. A consequência não é que eles tinham pecado. Quem tinha pecado, segundo Neemias, eram os seus pais lá atrás que pecaram. E eles nasceram dentro do cativeiro já. Entendeu? Quem entendeu? Diga amém. Eu não tenho culpa de nada, Senhor. Então aqui, nós fomos presos porque os nossos pais pecaram lá atrás. E nós estamos aqui numa sequência. Mesmo assim, Senhor, nos perdoe. E o mais maravilhoso é que Deus ouviu a oração daquele povo.
Deus entendeu a oração daquele povo. Deus percebeu sinceridade no coração daquele povo. Eu quero nessa noite ensinar você, igreja, a ser sincero com Deus, porque ninguém tem a ver com a tua vida, ninguém tem a ver com os erros que você cometeu, mas Deus tem a ver sim. Por isso, seja sincero com Deus, seja transparente com Deus. Senhor, eu pequei, Senhor, eu menti, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu roubei, Senhor, eu me prostituí, Senhor, eu roubei, eu fiz o que não agrada os teus olhos, Senhor, eu falei mal do meu próximo, Senhor, eu prejudiquei alguém, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho vivido uma vida de erro, mas eu me arrependo nesta vida. Se hoje você abrir teu coração para Deus, Deus é fiel e justo para lavar as tuas vestes, para perdoar os teus pecados e para trazer a restauração dele sobre a tua vida. Se você acredita nisso, levanta a tua mão para o céu, adore o Senhor e glorifica bem forte com as palmas da mão nessa noite. Adore o Senhor bem forte. Você pode glorificar o Senhor? Eles oravam, eles confessavam os seus pecados. Sabe o que algumas histórias vão dizer? Alguns textos paralelos a esse? Que eles ajoelhavam no meio dos entulhos. E no meio dos entulhos eles falavam assim: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Lembra que o Senhor foi no passado misericordioso com o povo que estava no Egito, com o povo que andou no deserto. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Amém, Jesus. Em nenhum momento Deus fecha os ouvidos, mas Deus ouve a oração daquele. Aleluia. Tem essa noite para quem estiver perto de você, diga: o Senhor está ouvindo a tua oração essa noite. Deus ouve a oração deles. Pecado, consequência, mas teve o quê? A confissão. E essa confissão levou eles a se converter. Eles se converteram. Sabe o que a igreja precisa? De pessoas convertidas. Amém, queridos? Amém. Não tem problema você ser ex alguma coisa. Ah, mas a igreja está cheia de ex, não sei o quê. Amém. Não importa o que eu fui no passado. O que importa é o que eu sou hoje. E ninguém pode te acusar. Você pode ser um ex qualquer coisa. Ninguém pode te acusar, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem morreu na cruz foi Jesus. Amém? Quantos podem adorar e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Amém? O que acontece? Os céus é aberto e Deus derrama sobre esse povo uma chuva de graça. A misericórdia do Senhor alcançou aquele povo de tal forma que Deus começou a dar estratégias para eles. Aleluia. Fala para o teu irmão do lado: Deus vai começar a te dar estratégias. Amém? E queridos, a Bíblia vai falar que Deus começou a preparar tudo aquilo que eles precisavam para recomeçar. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. O que você precisa para recomeçar, Deus vai trazer sobre a tua vida. Amém? Continue a sua mão erguida para o céu. A Bíblia vai dizer que Deus trouxe perdão para aquele povo, e aquele povo já não se sentia mais acusado. Eu quero nessa noite profetizar que o pecado já não vai ter mais acesso à tua vida, não vai ter mais acesso ao teu coração, ao teu sentimento, porque nessa noite Jesus, Ele está trazendo libertação sobre a tua vida. Levanta a sua mão, permaneça a mão erguida. A Bíblia vai dizer que quando Deus derrama a graça dele, Deus não somente derrama a graça, mas Deus começa a levantar cada muro, cada casa, cada sonho, cada projeto que estava destruído. Eu quero nessa noite profetizar que Deus vai trazer libertação, cura e restauração sobre a tua vida. E ainda que os teus sonhos estejam destruídos, Deus vai trazer restauração sobre os teus sonhos nessa noite. Se você crê, abre a boca e glorifique e aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda Ele forte, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Feche os olhos, aplauda o Senhor. Glorifica a Deus. Aleluia. Posso pegar amém? A conversão, irmãos, é uma mudança radical, é uma mudança total.
quando tem essa mudança de caminho, de postura, a graça de Deus vem sobre a nossa vida. E tudo começa a ir para o seu devido lugar. Uma das definições da palavra graça, uma das definições mais bonitas e simples, é que a graça é uma dádiva, é um presente que nós não merecemos. Nós não somos dignos e nem merecedores, só que nós recebemos de Deus. Por isso que o texto de Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos. E houve graça sobre esse povo. Esse versículo que eu li para vocês, que é o versículo 3, ele é o centro desse texto, porque ele vai dizer assim, eu gostaria de encerrar relendo ele. Olha o que o texto 3 diz, versículo 3. Levantando-se no seu posto, eles leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte do dia fizeram confissão. E o texto encerra dizendo: e eles adoraram o Senhor, seu Deus. Lei, a confissão dos seus pecados, o arrependimento sincero e verdadeiro no meio das ruínas de Jerusalém. E o que acontece? Eles adoram a Deus. Quando eles começam a adorar a Deus, os céus foram abertos e a glória de Deus desceu sobre aquele povo. Isso vai acontecer aqui nessa noite, porque todos nós aqui somos falhos, pecadores. Só que hoje nós vamos confessar os nossos pecados, mas de forma muito sincera, e a restauração de Deus virá sobre as nossas vidas. Com os olhos fechados agora, curva sua cabeça por um instante.